Ok, agora sim, estamos gravando, estamos ao vivo. Mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos falar hoje sobre hipnose conversacional. Inclusive, eu acho que eu vou abrir aqui uma apresentaçãozinha que eu tenho, porque vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem e vai ficar um pouco mais rápido também para eu passar essas informações. A gente vai falar um pouquinho sobre como nós utilizamos a hipnose dentro de uma conversa normal, para qualquer finalidade, seja um processo de venda, de persuasão, interação entre amigos, interação entre colegas de trabalho, enfim, cônjuges. E também, depois nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação subliminar. E, no fim, a gente fala um pouquinho sobre como que nós utilizamos a hipnose conversacional dentro de um processo terapêutico, dentro de um processo de coaching. Tá? Pelo menos uma das formas de nós utilizarmos essas ferramentas de hipnose conversacional nessa área terapêutica. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu só ver se a minha apresentação está disponível aqui. Vou voltar lá no início. Aí, eu vou diminuir um pouquinho aqui o zoom, que eu acho que vai ficar um... Aonde que eu diminuo o zoom aqui? Deixa eu encontrar. Aqui. Não, ficou muito pequeno. Aí, hipnose conversacional, como hipnotizar conversando. Esse é um materialzinho que a gente utiliza na formação de PNL e eu trouxe para a gente falar um pouquinho agora. A hipnose conversacional nada mais é do que a gente criar um processo de transe hipnótico, conduzir os pensamentos e comportamentos das pessoas dentro de um processo de comunicação normal. Tá? E quando a gente fala em hipnose conversacional ou quando a gente fala em transe hipnótico, aqui a gente não vai estar falando sobre um transe formal, onde a pessoa senta numa poltrona ou deita num divã, fecha os olhos e fica ali como se estivesse dormindo, né? Aqui a pessoa vai estar em estado de vigília, olhos abertos, prestando atenção, conversando, comunicando, mas ela vai estar em um nível de transe. Como que a gente faz isso? Para isso, a gente precisa entender que o nosso cérebro ele tem dois estados. Ele tem um estado alerta, quando a gente está olhando para fora, que é o estado de uptime, onde a gente está atento às coisas, a tudo que está acontecendo à volta. E nós temos um outro estado, que é o estado de downtime, que a gente chama, que é quando a gente está olhando para dentro, a gente está concentrado nas nossas buscas internas, diálogo interno, pensamentos, lembranças, imaginando coisas do futuro. Então, sempre que eu estou imaginando algo ou lembrando de algo, necessariamente nesse momento eu estou num nível de transe, tá? Aqui, por exemplo, o que eu digo aqui, ó? Então, toda vez que nós lembramos do trabalho, imaginamos algo que nós queremos ou pensamos no que nós temos que fazer amanhã, nós estamos em transe. Nós entramos em transe diversas vezes por dia. Justamente nesse sentido que nós falamos que todo ser humano entra em transe várias vezes por dia, porque várias vezes por dia nós entramos nesse estado de atenção concentrada. Vamos lá. Na hipnose conversacional, nós dissemos que existem 3 etapas. A primeira etapa é o rapport. Esse é essencial para qualquer processo de transe, seja um transe formal ou um processo de transe conversacional. Por quê? É primordial que a pessoa com quem nós estamos interagindo, ela se sinta totalmente confortável com a gente. Porque se ela estiver desconfortável, ela estiver com aquele pezinho atrás, ela vai ficar atenta a tudo que nós falamos e fazemos. E aí ela não entra em transe, ela não baixa a guarda. E nós precisamos que a pessoa baixe a guarda. Então o rapport ele vai ser essencial. Na verdade, o rapport ele vai ser essencial para qualquer interação humana, né? O Milton Erickson dizia que toda resistência indica falta de rapport. Então, quando eu estou num processo de negociação, vendas, num processo de persuasão, ou até num processo terapêutico com uma pessoa, se eu não alcanço o meu objetivo, muito provavelmente é falta de rapport. Tá? Eu preciso de rapport. Então, tudo vai começar com a conexão.
Como que eu faço rapport? Rapport através de espelhamento, através da voz, palavras e predicados, palavras que a pessoa usa, né? Sistemas representacionais, para quem já estudou PNL aqui, visual, auditivo e sinestésico, eu uso de sistemas representacionais, perguntas de conexão, né? Mas formas simples, para quem não conhece PNL, formas simples de estabelecer rapport, através do aperto de mão, né? Aperto de mão, exatamente como a pessoa faz, né? Não apertar esmagando a mão, nem aquele aperto de mão mole. O aperto de mão é algo que transmite muita informação não verbal, isso é extremamente importante. A nossa comunicação não verbal, nós nos colocarmos numa postura aberta, né? Acessível, isso facilita a geração de rapport. Outra coisa, outra coisa bem importante é ouvir a pessoa. É muito importante a gente estar aberto a ouvir. Quando eu me permito ouvir a pessoa, eu dou ouvidos para ela, isso é muito forte, porque ela se sente recebendo atenção, ela se sente ouvida, e é muito importante para nós sermos ouvidos. Nós não temos isso muito na nossa vida, no dia a dia. Então, existem várias formas de estabelecer rapport. O rapport vai ser o primeiro ponto e um dos pontos mais importantes, se não o mais importante. O segundo passo para hipnose conversacional é a atenção. É eu direcionar a atenção da pessoa. Nesse caso, eu direciono a atenção da pessoa para dentro, tá? Eu coloco ela num estado de downtime. Como que eu faço isso? Pedindo para ela lembrar de algo, para ela imaginar algo. Essas palavras são super importantes. Quando eu peço para a pessoa, lembra daquela vez, ou lembra de um momento muito feliz da tua vida, lembra de um momento em que tu teve uma grande realização, ela necessariamente ela vai para aquele estado. Esse é um ponto importante. Eu levar a pessoa para dentro, para dar um time, fazendo ela lembrar de algo, imaginando algo. Eu quero convencer a pessoa de comprar algo. Por exemplo, uma casa. Imagina como vai ser essa casa. Imagina a tua família dentro dessa casa, como que vai ser? Como que vai ser a decoração da casa? Imagina os teus filhos correndo nesse jardim, correndo nesse quintal. Imagina a liberdade que eles vão ter. Quando eu falo isso, quando eu peço para a pessoa imaginar algo, ela necessariamente é obrigada, mesmo que ela não queira, ela é obrigada a pensar sobre aquilo que eu estou sugerindo. Essa é uma outra forma muito forte de colocar ela em downtime. Quando eu não tenho nenhuma informação sobre a pessoa, e não é o caso de eu pedir para ela lembrar de algo, e eu não tenho como pedir para ela imaginar algo, uma outra forma muito forte de colocar ela em downtime é através de metáforas, de histórias. Quando eu conto uma história, a pessoa necessariamente ela precisa pensar sobre aquilo. Ela vai criar um pensamento, imagens, sons e sensações. Ela é transportada para aquele momento. Pode ser uma história minha, uma história de alguém, pode ser uma história verdadeira ou uma metáfora qualquer. E a pessoa necessariamente vai ser obrigada a pensar sobre aquilo. Quando ela pensa sobre isso, ela entra num processo de downtime, ela necessariamente entra em transe. Tá? Então, essas são formas muito poderosas de colocar a pessoa em estado de downtime. Aqui, nesse ponto, ela entrou em transe. Ela entrou em transe. O terceiro passo é a sugestão. É quando eu dou a sugestão, o comando hipnótico, o comando, sei lá. Antes disso, aqui é muito importante, tá? Quando eu coloco o foco da atenção da pessoa para dentro, é muito importante eu aprofundar esse estado. Eu continuar fazendo perguntas ou continuar contando histórias. Aqui eu posso utilizar por exemplo, quando eu começo a contar uma história e eu quero aprofundar isso, eu posso utilizar essas palavras de ligação. E, por exemplo. Então, eu conto tal coisa, assim, 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 e tal coisa, e tal coisa. E assim por diante. Eu faço ela continuar imergindo na história. Ou, quando é algo que ela está lembrando ou imaginando, eu faço perguntas para forçar ela a continuar pensando sobre aquele tema. Aí eu vou aprofundando esse transe. E depois eu dou a sugestão.
né? Aí aqui, por exemplo, palavras poderosas para induzir o transe. Imagine é uma palavra muito poderosa. Imagine é uma das palavras mais poderosas que existe. Quando eu peço para a pessoa imaginar, ela necessariamente, imediatamente, ela entra no estado de transe, porque ela necessariamente e obrigatoriamente ela precisa imaginar aquilo que eu estou sugerindo. Quando eu coloco, por exemplo, imagine a casa dos seus sonhos. Imagine parar de fumar para ter o fôlego de um garoto de 10 anos, por exemplo, se a pessoa quer parar de fumar. Imagine você com esse iPhone 15, nem sei em que número está o iPhone agora. Imagine você com esse smartphone. Imagine você nessa viagem. Imagine o quanto você vai se divertir nessa viagem. Eu peço para a pessoa imaginar, necessariamente ela precisa. O pense aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Pensar sobre é basicamente a mesma coisa que o imaginar. Pense no que você quer fazer depois da aula. Pense no seu maior objetivo. Necessariamente a pessoa precisa pensar sobre. O lembrar também é muito forte, né? Quando eu peço para a pessoa lembrar, eu quero que você se lembre do seu primeiro dia na escola. Aqui eu posso colocar, eu quero que você se lembre, ou eu posso fazer uma pergunta. Você consegue se lembrar do seu primeiro dia na escola? Você consegue se lembrar de um momento muito feliz da sua vida? A pessoa necessariamente ela lembra. Provavelmente algum de vocês, inclusive, deve ter pensado algo sobre, deve ter vindo alguma imagem, algum pensamento sobre algo assim, da escola, por exemplo. O sabe também é muito forte, né? O sabe é parecido com o lembre, só que aí eu estou desviando, eu estou sendo mais sutil ainda, né? Porque aqui no sabe eu posso direcionar tanto para o passado quanto para o futuro. E o lembre, necessariamente, a pessoa vai precisar lembrar, é só para o passado. Você sabe fazer um bolo de chocolate? Um exemplo bem simples aqui. Se a pessoa sabe como fazer, ela vai lembrar de como faz um bolo de chocolate. Se ela não sabe fazer, ela vai pensar sobre como seria fazer um bolo de chocolate. Você não sabe como será legal o show do Metallica no Rock in Rio. Aqui eu estou direcionando para o futuro. Sentiu ou sentir, por exemplo, sentir é muito forte também, porque a pessoa vai buscar experiências sinestésicas. Do que você precisa para se sentir confiante? Quando eu faço essa pergunta para a pessoa, ela vai pensar sobre como é se sentir confiante. E ela necessariamente vai experienciar isso. Então, ela está entrando num processo de transe. Aí depois, como manter uma pessoa em transe? Aqui, primeiro, o quê? Uma vez que você induziu o transe, como eu falei antes, né? Uma vez que você induziu o transe, você precisa manter a pessoa naquele estado enquanto você vai conversando com ela. E a melhor forma de fazer isso é com perguntas abertas. Esse tipo de pergunta, ele não pode ser respondido com sim ou não. Se eu faço uma pergunta fechada, a pessoa responde sim ou não. Aqui eu faço perguntas onde ela precisa pensar sobre e dar uma resposta mais elaborada. Nesse caso, eu vou manter ela em downtime. Então, exemplo aqui. O que você faz quando quer relaxar? Ou eu fico me perguntando, o que você faz quando você quer relaxar? O que podemos fazer para resolver isso? O que você poderia fazer para resolver isso? O que você mais gosta de estudar? Ou o que você mais gosta de fazer quando quer relaxar, quando quer se divertir, quando quer descontrair? Aqui, uma dica, né? Na hipnose, evite perguntas fechadas. Quem, há quanto tempo, onde e quando. Essas perguntas, elas vão ser perguntas fechadas e não mantém a pessoa lá. O porquê também é muito legal, porque o porquê faz com que a nossa mente crie justificativas. Em PNL, a gente fala sobre o porquê em relação a crenças. Quando eu pergunto por que, a pessoa me traz uma crença, ela busca uma justificativa, aquilo que ela acredite. Aqui, nesse caso, eu quero manter o transe. Então, eu faço perguntas usando o porquê. Isso faz com que ela busque internamente justificativas para aquilo. Então, quando uma pessoa está num estado negativo, você reforça esse estado. Por exemplo,
Por que você está tão triste? Aqui a gente tem que ter esse cuidado. Por que você está tão triste? Aí a pessoa vai necessariamente buscar razões do porquê ela está triste. Ela vai pensar sobre isso, e isso vai reforçar ainda mais a experiência dela. Então, quando é algo negativo, não é legal de eu utilizar o porquê. O porquê é legal de eu utilizar em questões positivas. Por que você é tão observador? Por que você está sorrindo? Por que você está tão feliz? Por que você deseja aprender hipnose conversacional? Isso são perguntas que fazem a pessoa pensar sobre esse tema. Beleza? Então, aqui tem esse detalhe, cuidar o porquê em estados negativos, quando eu estou fazendo hipnose conversacional. Quando eu pergunto o porquê de algo ruim, algo negativo, ela vai buscar essa experiência de novo, vai reviver essa experiência e vai fortalecer. Então, não é legal. O como também é uma palavra bastante poderosa, porque quando o como ele constrói, ele desconstrói ou ele modela um processo dentro da cabeça da pessoa. O como, ele vai buscar estratégias em geral. Então, quando eu pergunto, como você vai fazer para superar esse problema? Aqui eu estou construindo um processo, porque ela vai ter que pensar sobre, ela vai ter que construir um processo que faça sentido. Como você vai fazer para superar esse problema? Ela vai buscar necessariamente essas informações. Ela vai continuar olhando para dentro. Como é que você faz para ajudar tantas pessoas? Aqui eu estou desconstruindo e aprendendo o processo. Como você faz? Aqui ela já faz isso, então eu estou perguntando a estratégia, eu estou buscando a estratégia. Como você faz para ajudar tantas pessoas? E no terceiro caso aqui, como você lidera seus subordinados? Aqui é uma modelagem de processo, porque ela vai explicar, ela vai pensar sobre isso e vai explicar o como ela faz aquilo que ela faz. Beleza? Então, essa é uma outra palavra bem bacana. De que maneira, é mais ou menos igual como, né? De que maneira você faz tal coisa? De que maneira você prefere fazer tal coisa? Aí aqui, até esse ponto, eu mantive a pessoa num transe conversacional. Aqui está sendo bem genérico, mas no caso, por exemplo, de uma venda, eu conduziria todo esse processo dentro do processo de uma venda. Por exemplo, uma venda de um imóvel. Eu estabeleceria rapport com a pessoa, vamos voltar lá atrás. Ó. Eu estabeleceria o rapport, né? Eu focaria a atenção da pessoa para dentro, né? Como que eu faria isso? Pedindo para ela imaginar, por exemplo, imagine como vai ser quando você... Ou imagine como seria a sua casa ideal. Como é a sua casa ideal? Ah, é isso, 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 tal. Se eu levo a pessoa para olhar a casa ou um carro, por exemplo. Imagine você dentro desse carro. Imagine o conforto. Você sentado aí dentro, o conforto, as pessoas te admirando. Imagine quão bem você vai se sentir. Quando eu peço a pessoa imaginar, ela necessariamente ela vai imaginar aquele processo. Se é um carro, ela vai se imaginar de posse daquele carro. Se é uma casa, ela vai se imaginar dentro daquela casa, com a família. Aí depende de quantas informações eu tiver sobre ela e o quanto eu quiser aprofundar essa experiência. Então, eu posso aqui usar da imaginação. E quanto mais imaginação eu tiver, melhor para fortalecer ainda mais esse estado. Eu crio essa experiência nela. Eu falei sobre rapport através de sistemas representacionais. Aqui também é muito importante quando eu entendo de sistemas representacionais, porque eu posso utilizar. Se a pessoa é mais visual, eu posso utilizar de detalhes visuais para criar essa imaginação dela. Se ela é mais sinestésica, eu vou utilizar sensações. Se ela é mais auditiva, mais sons. Então, se é uma pessoa visual, eu vou pedir para ela imaginar essa casa, as cores que ela vai pintar a casa, imaginar os móveis, qual a disposição, o que vai ter em cada parede, como vai ser cada ambiente. Visual. Se é sinestésico, eu posso fazer ela imaginar as experiências sinestésicas que ela vai ter. Conforto, as sensações de bem-estar, de prazer, de admiração, né? Da família. Se eu tenho um entendimento um pouco mais aprofundado de PNL e eu entendo quais são as necessidades que a pessoa está tentando atingir com aquela compra, com aquele produto, né? Quais são os valores que ela está tentando atender,
eu posso utilizar desses valores. Vamos supor que ela está comprando uma casa e o valor família dela é muito importante. Eu posso fazer essa experiência, construir essa experiência através da família, usando família. Segurança para a família, conforto para a família, bem-estar para a família. Se ela é uma pessoa que busca atender liberdade, eu posso trabalhar nisso também, liberdade. Né? Se é segurança, eu posso trabalhar isso também. Imagine a segurança de você morar dentro de um condomínio, por exemplo, se a casa é num condomínio. Então, eu utilizo daquilo que a pessoa está buscando para persuadir ela, para convencer ela a aceitar a minha sugestão. Nesse caso, uma venda, né? Se fosse na terapia, seria um processo mais ou menos parecido, mas seria voltado para isso, né? Então, eu criei essa experiência e eu continuo estimulando depois disso, eu continuo intensificando, né? Eu continuo mantendo a pessoa. Como? Fazendo perguntas para ela. No caso da casa, eu vou fazendo perguntas. Como que vai ser? O que é mais importante para ela? Como que ela imagina tal coisa? E vou alimentando isso, vou potencializando ainda mais esse transe. Depois disso, eu posso gerar estados emocionais intensos na pessoa. Como que eu faço isso? Aqui, por exemplo, num outro processo, tá? Primeiro, eu crio esse estado. Nesse caso aqui, eu posso utilizar a palavra sabe quando? Sabe quando você vai numa festa e volta de lá extremamente animado, animada? Então, aqui eu eu criei esse estado, estado de animação, porque ela pensa sobre como é quando ela vai numa festa e volta de lá extremamente animada. Aí, para intensificar esse estado, nesse caso aqui, eu utilizo o quanto mais mais. Na hipnose formal, a gente faz isso, né? Quanto mais você respira, mais você relaxa. Quanto mais você ouve a minha voz, mais você relaxa. E por aí vai. Aqui eu uso a mesma coisa. Quanto mais mais. Então, eu fiz uma pergunta, ou eu sugeri algo. Sabe quando você vai a uma festa e volta de lá extremamente animado? E quanto mais você lembra da festa, mais animado você fica? Aí eu estou intensificando ainda mais esse estado. Aqui, um exemplo. Sabe quando você vê um carro e fica logo com vontade de comprar? O mais engraçado é que quanto mais você pensa no carro, mais você tem vontade de comprar. Quem já teve vontade de comprar um carro sabe que é mais ou menos assim, né? A gente vê um carro, fica com vontade de comprar. Quanto mais você pensa naquele carro, mais vontade você tem de comprar. Muitas vezes você vai lá e compra e se arrepende depois, né? Porque o carro nem era tão bom assim quanto a gente imaginava. Aí depois que eu estabeleci o transe, eu coloquei a pessoa num estado interno, aí eu entro com as sugestões. Aqui nesse caso, comandos embutidos. Eu vou passar bem rapidinho nos comandos embutidos aqui, depois eu até posso liberar esse material para vocês, tá? Porque comandos embutidos, na verdade, eu preciso decorar, eu preciso entender, obviamente, o que cada um significa e decorar esses comandos aqui para que eu possa utilizar no momento certo, né? Não vai ser aqui, nesse tempo curto que a gente vai aprender. Mas aqui, um comando muito conhecido que a gente utiliza em hipnose conversacional, em persuasão, eu não te diria que, por quê? Então, aqui, quando eu digo, eu não te diria que tal coisa, por que tal coisa? Eu não te diria que você deve fechar o negócio agora, porque eu sei que você tal coisa, né? Então, um exemplo aqui, eu não te diria para comprar o curso X, porque você conhece o trabalho do fulano de tal e de como você pode crescer com esse curso. Esse é um exemplo. Eu poderia te dizer que, mas, esse também é bem parecido e bem forte também. Eu poderia te dizer eu poderia te dizer que a formação Master Practitioner em PNL é incrível, mas eu prefiro que você descubra por si mesmo, por si mesma. Esse é um outro exemplo. Mais cedo ou mais tarde você vai se dar conta de tal coisa. Mais cedo ou mais tarde você vai perceber que fechar o negócio é a melhor escolha para você fazer. Tente resistir ou tente em vão resistir. Isso a gente utiliza muito em comandos dentro de um processo de transe formal também, de hipnose conversacional, né? Tente resistir à incrível proposta de ganhos rápidos. Aqui eu tenho um gatilho ainda, né? Ganhos rápidos é um gatilho emocional muito forte
que nós temos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Aqui é um exemplo bem simples disso. Tente resistir a essa incrível proposta. Eu fico me perguntando por quanto tempo você vai conseguir resistir a essa proposta. Eu fico me perguntando se você ou não. Aqui, essa é uma pergunta embutida seguida de um comando embutido. No final, o ou não é opcional. O ou não nem vai se encaixar em todos os casos, tá? Mas aqui um exemplo. Eu fico me perguntando se você gostaria de participar do nosso treinamento ou da nossa formação no final de semana, sem nenhum compromisso. Esse é um exemplo. Talvez você não tenha ainda também, né? Talvez você não tenha se convencido a comprar o nosso curso ainda. Talvez você ainda não tenha se convencido de comprar o nosso curso. Aqui, quando eu coloco o talvez, eu estou colocando em dúvida, porque ela pode ou não já ter se convencido. Quando eu coloco ainda, eu estou colocando algo que é inevitável. Né? Quando eu digo ainda, é porque vai acontecer. Inevitavelmente vai acontecer. Aqui eu estou pressupondo isso. Lembrando que esses comandos, eles são comandos, não necessariamente vão funcionar o tempo todo. Isso é uma pergunta muito recorrente, né? Ou um questionamento muito recorrente das pessoas que veem, né, de fora e dizem, isso é bobagem, a pessoa agora vai aceitar tudo isso, isso é muito... Não é todas as vezes, até porque dentro de um processo de hipnose, as pessoas não se tornam robôs, elas não ficam sobre o nosso comando, elas aceitam ou não, por isso são sugestões. Quando eu dou comandos embutidos, dentro de um processo de transe, é muito mais fácil da pessoa aceitar esse comando, mas não quer dizer que ela vai aceitar. Aqui outro exemplo. Eu fico me perguntando o que você gostaria de fazer primeiro. Essa é uma palavra bem forte, ou é um comando bem forte na área de vendas. Porque eu estou sugerindo que ela vai fazer. E eu posso sugerir algo que ainda potencialize mais o meu resultado. Eu fico me perguntando se você gostaria de... o que você gostaria de fazer primeiro? Fechar a compra do carro ou escolher mais opcionais? Aqui eu estou dando duas escolhas, as duas são boas para mim. Ou a pessoa compra o carro, ou ela escolhe mais opcionais antes de fechar o negócio. Mas eu estou sugerindo que é certo que ela vai fechar o negócio. Eu fico me perguntando, o que você gostaria de fazer primeiro? Fechar a compra do carro ou escolher mais opcionais? O que você quer fazer primeiro? Eu estou sendo mais direto ainda. O que você quer fazer primeiro? Fechar a compra agora ou escolher mais opcionais? Eu fico me perguntando se você prefere pagar no boleto ou no cartão, à vista ou parcelado. Eu estou pressupondo que ela inevitavelmente vai fechar a compra, vai fechar o negócio. Aqui outro exemplo, você vai agora ou vai. Aqui também é inevitável, né? Assim como no item 7, a pressuposição aqui é que existem apenas duas escolhas. Ou seja, a escolha de uma das opções é inevitável. Você fará o seu cadastro agora ou vai aguardar até o fim do evento? Você prefere fazer o seu cadastro agora ou prefere aguardar até o final do evento? Você vai comprar o curso agora ou vai comprar no final da reunião? Ou prefere aguardar o final da reunião? Eu estou dando duas escolhas. Aqui a inevitabilidade de que ela vai tomar a decisão, ou agora ou depois. As pessoas podem, isso era um comando que o Milton Erickson usava muito. Todas as pessoas podem. As pessoas podem. Quando eu coloco nesse sentido, eu estou fazendo uma generalização. Quando eu faço essa generalização, né, e uma comparação, né, se as pessoas podem e o meu interlocutor é uma pessoa, ele também pode, porque ele é uma pessoa. Então, uma pessoa pode praticar esses padrões agora. Pratique esses padrões agora. Uma pessoa pode lembrar de dizer obrigado, uma pessoa ou qualquer pessoa pode se permitir relaxar, qualquer pessoa pode aprender a relaxar facilmente. Aqui eu estou colocando, fazendo uma generalização, né? Para quem sabe PNL também e sabe metamodelo, vai dizer, bom, que pessoas? Quais pessoas? Como que eu sei que essas pessoas podem? Né? Aqui eu estou utilizando o contrário, eu estou abrindo, estou fazendo uma generalização. Por quê? Porque se o meu interlocutor é uma pessoa
e as pessoas podem fazer aquilo que eu estou sugerindo, ele também pode. Então, inconscientemente, ele tem a chance ou tem a tendência de aceitar isso. Uma pessoa pode comprar esse produto, uma pessoa pode lembrar de dizer obrigado, por aí vai. Disse ou dizia, quando eu faço uma citação, isso também é forte, minha mãe sempre dizia que todas as pessoas podem parar simplesmente e relaxar. Milton Erickson dizia que todas as pessoas têm todos os recursos de que necessitam para alcançar qualquer objetivo, para resolver qualquer situação. Não sou eu que estou dizendo, é Milton Erickson que dizia isso. Então, eu estou dando um comando aqui através de uma citação. Citação é muito poderosa. Já dizia o sábio tal coisa. Aqui, esse número 11 aqui também é bem interessante, tá? Quando eu coloco um fato, né? Uma repetição, eu crio um engrama. Quando eu por exemplo, em hipnose, a gente já ouviu falar em IE7, né? Que é o padrão de sim. Uma sequência de sim. Aqui é uma sequência de fatos. É basicamente a mesma coisa. Eu coloco um fato, eu coloco mais um fato, eu coloco mais um fato. E depois eu dou um comando. A tendência é que a pessoa aceite com muito mais facilidade. Tá? Após uma série de afirmações comprovadas, você faz uma sugestão que terá uma chance muito maior de ser aceita, assim como as demais. Exemplo, você está assistindo essa aula sobre hipnose, em frente ao computador, ao smartphone, pensando como você pode aplicar essas técnicas no seu negócio ou na sua vida, e você sabe que eu não usaria o seu tempo para te passar conhecimento que não fosse extremamente importante. Eu coloquei 3 fatos, depois coloquei um outro fato. A tendência de que a pessoa aceite, opa, esse cara passa conhecimentos importantes, extremamente importantes, inclusive. A tendência da pessoa aceitar isso sem questionar é muito maior. Entende? É fácil, também é muito interessante. É fácil, não é? Então, aqui, quando eu coloco o não é, eu estou dando a liberdade da pessoa concordar ou não, mas a chance aqui é de eu transformar um não em um sim. É fácil ganhar dinheiro com negócios e produtos inovadores, não é? A tendência é que a pessoa responda afirmativamente, sim. Dificilmente ela vai responder com um não, tá? Então, o não é no final é bem poderoso também. Sem sombra de dúvidas, ou com certeza, também é um outro padrão bem intenso, um comando bem forte, né? Com certeza, felizmente, infelizmente, indiscutivelmente, incrivelmente, e por aí vai. Um exemplo aqui, indiscutivelmente, esse é o negócio do ano, vale a pena investir. Indiscutivelmente, sem sombra de dúvidas, com toda a certeza, esse é o melhor negócio do ano. Vale a pena investir. Eu não sei se, esse é um outro padrão bem interessante, eu não sei se você sabe, mas esse é o melhor momento para comprar um imóvel, para comprar um carro, para investir na bolsa, para comprar uma formação de tal coisa. Eu não sei se você sabe, mas esse é o melhor momento, assim, assim, assim. É muito, muito poderoso. Eu falei antes em citação, né? Quando a gente usa, por exemplo, isso na imprensa se usa muito, quando eu coloco, por exemplo, especialistas. Especialistas dizem que tal coisa. A ciência diz que tal coisa. A tendência da pessoa a aceitar aquilo é muito maior. Porque não sou eu que estou dizendo, é a ciência. E se a ciência está dizendo, opa, é científico. A pessoa provavelmente não vai parar para pensar que ciência, quem é ciência? Quais são os cientistas que dizem isso? Aonde estão os estudos científicos? Então, quando eu uso isso, a minha comunicação se torna muito mais persuasiva. Os economistas dizem que esse é o melhor momento para investir em tal coisa. Nós estamos vivendo um momento de grandes oportunidades no mercado financeiro. Os economistas dizem que tal coisa. A chance da pessoa aceitar isso é muito maior, tá? Porque não sou eu que estou dizendo. Se eu digo, olha, esse é o melhor momento para fazer tal coisa, eu preciso de como que tu sabe que esse é o melhor momento? Quando eu digo que a ciência fala, que cientistas dizem, que economistas dizem, e por aí vai,
a pessoa não contesta, ou ela tem grande chance de não contestar. Voltando, você provavelmente já sabe, isso também é bem legal, porque eu estou sugerindo que a pessoa já sabe aquilo. Então, você provavelmente já sabe que o sucesso é para todos, mas nem todos são para o sucesso. Por isso, a formação Practitioner em PNL pode fazer de você uma pessoa de sucesso. Então, eu coloquei, você provavelmente já sabe que o sucesso é para todos, mas nem todos são para o sucesso. Por isso, a formação Practitioner em PNL pode fazer de você uma pessoa de sucesso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Né? Mas, primeiro, eu estou sugerindo que a pessoa já sabe que isso é verdade. Quando eu sugiro que ela já sabe que isso é verdade, a tendência é que ela acredite que a segunda frase embutida ali também é verdade. É uma frase na sequência da outra. Não tem muita ligação entre uma coisa com a outra, mas eu crio essa ligação. Quando eu coloco a sugestão de que ela já sabe, que ela provavelmente já sabe, a chance de ela aceitar isso é muito maior. Você pode, não pode? Também é bem poderoso. O que torna esse padrão único é o não pode no final, no sentido de uma conotação de pergunta, né? Não pode? Você pode entender como ele suaviza a sua mensagem e cria uma forte empatia com o seu ouvinte, não pode? Por exemplo, você pode perceber que essa é uma grande oportunidade. Não pode? Quer dizer que a pessoa pode responder que sim, ela pode perceber que é uma grande oportunidade. Não quer dizer que seja uma grande oportunidade. Mas quando eu coloco o não pode no final, ela tende a confirmar, a ter um sinal positivo. Beleza? Aí aqui eu estou dando comandos. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso dentro de um processo conversacional, porque uma forma muito poderosa da gente colocar, da gente estabelecer e manter o transe e fazer com que a pessoa aceite esses comandos, porque aqui a gente está trazendo isso de uma forma muito aleatória, né? Tudo muito separado. Uma ferramenta, uma forma muito forte de a minha hipnose ser mais poderosa é eu usar, me fugiu o termo agora, tá? Mas é basicamente isso, é eu fazer uma conversa sem fim. Eu começo a falar e eu continuo falando, e vou ligando uma frase à outra, e vou falando. A pessoa vai entrando naquilo, eu desvio totalmente a atenção dela, porque ela precisa ir pensando sobre aquilo tudo que eu estou falando. E era justamente assim que Milton Erickson fazia a terapia dele. Porque ele começava a falar com a pessoa e ele ia falando, e ele ia ligando uma frase à outra, ele ia dando pausas para que a pessoa fosse processando tudo aquilo, e ela acabava entrando naquele looping de pensamentos, sentimentos, sensações, e ela não saía daquele looping. No meio de tudo isso, ele colocava esses comandos aqui que a gente está vendo. E era isso que tornava muito mais poderoso o processo de comunicação dele. No final, a gente vai ver basicamente como que funciona isso, tá? Onde eu faço dentro de um processo de conversação, contando uma história, uma metáfora e tal. E vou colocando esses comandos de uma forma bem natural, a pessoa não percebe e ela continua nesse looping. Eu estabeleço esse looping e eu mantenho ela nesse looping. Entende? Aqui, claro, a gente vai trazer um exemplo dentro de um processo, por exemplo, terapêutico, né? Se fosse num processo de vendas, ia chegar um momento em que eu precisaria estabelecer essa conexão, manter a pessoa nesse processo, só que em algum momento eu precisaria fechar a venda, no caso de uma negociação, né? Fechar uma venda, fechar um compromisso, por exemplo, porque dentro do processo de hipnose conversacional pode ser, por exemplo, eu quero convencer alguém a sair comigo. Então, eu preciso, em algum momento, marcar o encontro, por exemplo. Eu preciso, em algum momento, vender o carro. Eu preciso, em algum momento, fechar a venda da casa. Né? Aí é outro processo. A gente não vai ver isso aqui agora. Tá? Mas a gente vai ver como que eu utilizo isso dentro de um processo de um transe natural. De um transe natural. Aqui, tem formas de eu estabelecer ou de eu transformar qualquer coisa em uma sugestão hipnótica. Exemplo aqui, quando você se der conta de, você vai. Usando esse padrão, você aponta
para algo real e observável e constrói uma sugestão na mente da outra pessoa. Aqui eu trago um fato mais uma sugestão. Quando você se der conta de, coloca um fato, você vai e dá uma sugestão. Então, em algum momento, ela vai se dar conta de algo que é um fato concreto, um fato real. E eu estou sugerindo que quando ela se der conta disso, ela vai tal coisa. Exemplos aqui. Quando você se der conta de que está lendo esse padrão, você vai ficar ansioso por aprender o próximo. Quando você se der conta de que estamos conversando há quase 1 hora, você vai querer aprender ainda mais. Quando você se der conta de que gosta muito de hipnose conversacional, você vai contar isso para os seus amigos. Exemplos aqui dentro do nosso contexto, né? E aí, nesse caso, qualquer coisa se torna uma sugestão hipnótica. Porque eu posso colocar qualquer coisa aqui sendo um fato. Quando você se der conta de tal coisa, você vai tal coisa. E aí eu torno qualquer situação, qualquer frase, qualquer momento em um comando hipnótico, ou uma sugestão hipnótica. Que aqui é a palavra que mais se encaixa em tudo isso é sugestão. A gente fala em comandos, mas comandos é um pouco pesado, né? Porque não necessariamente a pessoa vai aceitar. Aqui, que eu falei, tá? Como criar as suas próprias mensagens subliminares, de uma forma bem simples, tá? De uma forma bem simples. Aqui a gente precisa primeiro entender que a nossa linguagem tem 3 camadas. A primeira camada a gente chama de alvo, né? O alvo é o que a gente... Aqui, primeiro, né? O alvo é o que a gente quer comunicar, é aonde a gente quer atingir, tá? Então, aqui, é impossível não se comunicar. Isso é um pressuposto da programação neurolinguística. É impossível não se comunicar. Nós comunicamos de uma forma verbal, através do que a gente fala. A gente comunica muito mais ainda através do tom de voz, intensidade, velocidade, volume. Isso comunica muito mais do que simplesmente o que eu estou falando. E mais ainda eu comunico através de processos não verbais. A minha comunicação não verbal é a maior parte. Então, quando eu estou comunicando, ou a todo momento eu estou comunicando, tá? Seja de uma forma muito consciente, de uma forma direta, ou de uma forma subliminar, ou inclusive de uma forma inconsciente, quando eu não quero comunicar aquilo, mas eu acabo comunicando, beleza? Então, por isso que é impossível não se comunicar. Mesmo que eu não queira comunicar, eu estou falando algo, eu estou transmitindo uma informação, e as pessoas estão recebendo essa informação. Então, nessas camadas de comunicação, a primeira camada é o alvo. É aqui que você entende conscientemente o que a outra pessoa deseja comunicar. O que eu entendo aqui nesse ponto é o que eu entendo o que a pessoa quer comunicar. Exemplo aqui. Ontem eu recebi uma ligação da Bruna, uma das minhas amigas, me convidando para um churrasco no sábado com o pessoal. Qual é o alvo aqui? Eu recebi um convite de uma amiga para um churrasco. É isso que eu estou comunicando. Ontem à noite, ou ontem, eu recebi uma ligação da Bruna, uma das minhas amigas, me convidando para um churrasco no sábado com o pessoal. Guarde isso. O alvo aqui está bem claro e objetivo na comunicação. É o que eu quero dizer. Que eu recebi uma ligação com um convite para um churrasco no sábado. A segunda camada é a pressuposição. A pressuposição é o que fica no cenário, no pano de fundo da mensagem. Aqui a gente vai analisar um pouquinho mais detalhado, tá? Ontem eu recebi uma ligação da Bruna, uma das minhas amigas, me convidando para um churrasco no sábado com o pessoal. A pressuposição, ele tem mais amigas, porque foi uma das amigas. Então tá pressuposto aqui que essa pessoa tem mais amigas, tá? Outro pressuposto, ele tem muitos amigos, porque é com o pessoal. Então ele tem uma das amigas ligou, se é uma das amigas tem mais amigas, e ele tem muitos amigos, porque é com o pessoal. Isso foi dito na comunicação, mas não está claro, não foi diretamente falado. Isso está no plano de fundo, tá? Então, a pressuposição aqui é o cenário que fica atrás daquilo que eu estou comunicando, tá?
Um outro exemplo de pressuposição é dizer: eu vou te contar a melhor forma de faturar R$100 mil em 30 dias. A pressuposição aqui é que primeiro, que eu tenho 100 mil reais, porque se eu vou te contar como conseguir 100 mil reais, faturar 100 mil reais, é porque, primeiro, eu já sei como faz isso. Se eu já sei, é porque eu tenho, né? Então, essa é uma pressuposição. Não está claro, eu não disse que eu tenho 100 mil reais, mas a pessoa que ouve, ela pressupõe. Na frase anterior, eu não falei que tenho vários amigos, que tenho várias amigas, nem nada. Mas está pressuposto isso. A pessoa entende necessariamente que, opa, essa pessoa tem vários amigos. Porque foi com o pessoal, né? E depois a terceira camada é a força subliminar. A força subliminar é o que não foi dito. Essa é a terceira camada, é a mais profunda da comunicação. Para guardar uma comunicação, o nosso cérebro precisa equalizar de acordo com a nossa experiência. Então, ele organiza a mensagem e completa tudo aquilo que está faltando. Necessariamente, nós somos obrigados a completar a informação. Provavelmente, vocês já viram aqueles testezinhos onde tem onde tem um texto inteiro com algumas palavras faltando, ou muitas vezes até só com as consoantes e não tem as vogais. O nosso cérebro, ele completa a informação. Ele necessariamente completa a informação. Então, isso até é uma forma bem forte de persuadir as pessoas. Quando eu trago algo e não completo aquilo, eu deixo que a pessoa pressuponha e que ela dê o significado para tudo aquilo que eu estou comunicando. Inclusive, essa é uma das forças das metáforas. Quando eu trago algo e deixo que a pessoa interprete, ela dê o significado para aquilo. O nosso cérebro, ele é obrigado a dar um significado. Então, quando ele faz isso, ele capta a terceira camada. Quando ele vai equalizar tudo isso e organizar e completar a informação, ele vai captar a terceira camada da linguagem sem que a pessoa perceba. Então, na mesma frase, ontem eu recebi uma ligação da Bruna, uma das minhas amigas, me convidando para um churrasco no sábado com o pessoal. Aqui o que não foi dito, que está lá embaixo, primeiro, a Bruna gosta dele, porque senão não tinha ligado para convidar ele para o churrasco, né? Esse cara é uma pessoa popular, é uma presença agradável para os outros, porque ele foi convidado para participar do churrasco, porque está pressuposto que as pessoas gostam dele. Ele é uma pessoa agradável. Ele faz amizades facilmente, porque ele tem vários amigos, ou pelo menos eu estou pressupondo que ele tem vários amigos, então ele tem bastante habilidade social. Inclusive, ele pode ser até um sedutor, né? Poxa, uma amiga dele convidou, uma das amigas, quer dizer que ele tem várias amigas, ele tem vários amigos também, ele pode até ser um sedutor, ou pode ser muito mais coisa, depende da minha imaginação, de como que o meu cérebro vai completar essa informação. Só que isso aqui nada foi dito. Quem está dando significado para tudo isso é a pessoa que recebe essa informação. Então, aqui para a gente entender um pouquinho mais aprofundado, tá? Existe algo que não é claro, né? Ou existe algo que é bem claro e objetivo na minha informação, né? Naquilo que eu estou comunicando, que é o alvo, é o que eu estou dizendo. Eu comuniquei que eu fui convidado para um churrasco no sábado. Ponto. Existe uma segunda camada, que é a pressuposição, onde se pressupõe coisas para preencher aquelas lacunas ali, né? E existe algo que está muito mais profundo, que é tudo aquilo que não foi dito, mas que a pessoa vai dar significado, que a gente chama de força subliminar. Por isso que eu disse aqui que muitas vezes a gente está comunicando coisas, as pessoas estão recebendo de uma forma totalmente diferente daquilo que nós comunicamos, porque nós não demos atenção para isso. Às vezes a gente quer comunicar força, confiança, convicção, e a gente está comunicando insegurança, medo, desconforto, timidez e por aí vai, fracasso, derrota e por aí vai, sem querer. A gente não tem consciência disso, tá? Quando eu tomo consciência de que existem essas camadas na comunicação, eu posso ponderar muito mais antes de falar, ponderar qual o impacto que aquilo que eu vou falar vai gerar na pessoa, qual experiência eu vou produzir na mente da pessoa.
Aqui um outro exemplo, ó. Eu gosto de ler logo cedo, quando acordo, antes de sair para correr. Olha só que frase. Eu gosto de ler logo cedo, quando acordo, antes de sair para correr. Aqui o que eu estou comunicando, né? Que eu leio antes de sair para correr. O que está pressuposto? Que eu tenho bons hábitos, hábito de ler e hábito de correr, tá? Eu não falei isso. Inclusive, eu nem falei que eu corro e nem que eu leio. Eu disse que eu gosto de ler logo cedo, quando acordo, antes de sair para correr. Eu não disse que eu leio e nem que eu saio para correr. Mas a pessoa pressupõe que eu gosto de ler e que eu gosto de correr, que eu tenho bons hábitos, tá? Isso é o que está pressuposto. O que não foi dito, mas que está ali nessas informações? Primeiro, a pessoa é um intelectual, né? Alguém que ama leitura, que gosta de ler, é uma pessoa inteligente, provavelmente. Né? Não é assim que a gente pensa quando as pessoas dizem que leem, que gostam de ler. A gente já pensou, essa pessoa tem conhecimento, ela é intelectual, ela é inteligente, ela gosta de ler. Esse cara é um sujeito saudável. Provavelmente, se eu não conheço essa pessoa, eu imagino que ele seja uma pessoa que está em boa forma física e se alimenta bem, porque ele corre, né? Gosta de praticar exercícios físicos, ele corre, provavelmente é uma pessoa saudável, tem bons hábitos de saúde, de alimentação. Ele tem uma boa vida. Pode ser que ele tenha dinheiro, por exemplo, né? Afinal, ocupa sua manhã com leitura e corrida. Um pedreiro provavelmente, ou tem grande chance de não acordar cedo, ler e depois correr, para depois ir trabalhar na obra. Provavelmente não. Uma pessoa que lê de manhã cedo, depois sai para correr, eu pressuponho que ela seja uma pessoa que tem uma condição financeira razoavelmente boa, no mínimo, para manter esses bons hábitos, né? Nada disso está aqui claramente, diretamente comunicado, mas tudo está subliminarmente comunicado. Tá? Então, esse é o poder da mensagem subliminar. Aqui tem um exercício bem legal que eu propunho sempre na formação de PNL, que é o seguinte, ó, o primeiro exercício é você abrir o seu perfil do Instagram ou em outra rede social qualquer, hoje normalmente Instagram, né? E analisar as suas próprias mensagens e comentários. Perceba as 3 camadas da linguagem. Se você for lá, olhar as mensagens que você está postando lá, as imagens, a foto, ou sei lá, o post que você fez, e a mensagem que você postou lá, dá para perceber ali as 3 camadas da comunicação, tá? Aí depois, mais legal ainda, é analisar os comentários das pessoas, aquelas pessoas, qual o comentário delas, o que elas estão transmitindo ali direto, qual é o alvo, né? O que ela está transmitindo e o que está por trás, o que está pressuposto, e o que subliminarmente ela está comunicando ali. Às vezes pode ser inveja, raiva, insegurança, um monte de coisa. A gente não tem isso muitas vezes. Quando a gente vê, as pessoas vêm e comentam nas nossas redes sociais, ou elas vêm e nos falam algo e a gente percebe que aquilo, o que ela está falando não é necessariamente o que ela quer dizer, ela está tentando comunicar outra coisa. Esse é o exercício, é a gente entender, a gente buscar entender ou perceber essas 3 camadas na nossa comunicação e na comunicação dos outros. Aqui, note que muitas pessoas não têm sucesso na vida porque não sabem se posicionar na mente dos seus familiares, dos amigos, dos alunos, dos interessados no produto. Muitas vezes a gente está tentando comunicar algo, a gente está tentando vender algo e a gente está comunicando algo totalmente diferente. Eu vejo isso muito, muito, muito nas redes sociais. A pessoa tentando vender saúde, bem-estar, a pessoa tentando vender prosperidade financeira, e ela está comunicando outra coisa totalmente diferente. É isso, pelo menos, que ela está passando para as pessoas de uma forma subliminar. Essa pessoa não vai ter resultado. Provavelmente não vai ter. É aquele exemplo que a gente fala sempre do nutricionista que está com sobrepeso, por exemplo. O nutricionista com sobrepeso não quer dizer que ele não seja um bom profissional, mas ele está passando subliminarmente a informação de: cara, se essa pessoa não consegue resolver a vida dela, como ela vai resolver a minha?
O terapeuta com depressão, com ansiedade, o terapeuta que está cheio de desgraça na vida, ele está tentando ajudar uma pessoa, mas ele não se ajuda. Então, o que ele está comunicando ali? O terapeuta que fuma e tenta ajudar outras pessoas a parar de fumar. O cliente vai olhar para esse cara e vai dizer, poxa, mas se esse cara não conseguiu parar de fumar, como que ele vai me ajudar a parar de fumar? E não quer dizer que as ferramentas dele não funcionem, mas subliminarmente a gente está passando essa informação para as pessoas. Como criar suas próprias mensagens subliminares? Você pode dizer o que quiser a qualquer pessoa sem que essa pessoa se dê conta disso. É só colocar o que você realmente quer dizer na terceira camada. E como que a gente faz isso? Com 3 perguntas. Primeiro, sobre o que eu quero falar. O que eu quero falar? Qual é o alvo da minha comunicação? Depois, em que contexto eu quero falar isso? Por exemplo, o Marcos, que eu sei que trabalha com coaching de emagrecimento, de boa forma. O que eu quero falar? Qual é o alvo? Falar sobre saúde física, sobre boa alimentação, sobre boa forma. Beleza, isso. Em que contexto? Então, eu crio um contexto para trazer essa informação sem que eu precise dizer o que eu quero dizer. E o que isso vai significar? Qual é o significado? O significado que está lá por trás é a força subliminar. É o que eu vou falar sem falar. Entende? Eu não preciso dizer, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou te ajudar a alcançar isso, isso, isso. Eu falo tudo isso de uma forma totalmente subliminar. Eu demonstro isso de uma forma subliminar. E aí eu falo qualquer coisa e convenço com muito mais facilidade as pessoas sem que elas percebam. Beleza? Eu não vou seguir adiante nessa apresentação aqui, eu vou encerrar para a gente falar um pouquinho sobre... Entrou mais pessoas, eu acho, né? Everton Gonçalves, Alice, entrou mais gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Foi rapidinho, a gente só deu uma explanada sobre esse conteúdo, tá? Sobre hipnose conversacional e basicamente como que funciona, tá? E eu trouxe alguns exemplos de padrões e tal, comandos, mas o básico aqui que fica na nossa mente hipnose conversacional basicamente eu estabelecer rapport com a pessoa, colocar ela num processo de transe, num processo downtime, jogar ela para dentro da mente dela, quando ela está pensando sobre alguma situação, lembrando, imaginando algo, ela entra num estado de transe. Isso é importante. E depois eu manter ela nesse transe, fazendo perguntas e tal, alimentando ainda mais esse estado. Depois disso eu dou comandos ou sugestões hipnóticas, na verdade, né? Quais sugestões? As que eu quiser que estejam direcionadas para aquilo que eu estou buscando. Eu trouxe alguns exemplos ali bem rapidinho de padrões. Existem infinidade de padrões. A gente acha na internet aí um monte de conteúdo sobre padrões hipnóticos, sobre comandos, né? Comandos hipnóticos, frases hipnóticas, palavras hipnóticas, como, por exemplo, imagine, significa, porquê, e por aí vai. O mas também, que é muito poderoso. A gente tem padrões linguísticos na PNL, né? Que a gente utiliza de padrões linguísticos, porque também é bem importante a gente levar em conta que nós somos seres que comunicamos através de palavras, comunicação verbal, né? As palavras, elas têm significados, elas são símbolos, cada palavra significa algo. E esses símbolos nós processamos eles mentalmente. Então, quando eu digo, por exemplo, é difícil, isso é um símbolo, né? Quando eu penso sobre essa dificuldade que a pessoa está me colocando, é difícil muitas vezes alcançar um objetivo. Opa! Ou é difícil alcançar esse objetivo. A imagem que eu tenho aqui é que realmente é difícil. Se é difícil, provavelmente eu não faço. Então, dentro da minha comunicação, eu levo em conta esses auxiliares linguísticos que a gente chama em PNL, né? Como o difícil, o mas, por exemplo, né? O não, que não inibe a criação de imagens. O não é um comando, é uma palavra hipnótica bem poderosa. Quando eu comunico sem comunicar aquilo que eu quero, sem que a pessoa perceba que é aquilo que eu estou comunicando, né? Eu não pediria para você pensar em um elefante cor-de-rosa.
Eu estou dizendo que eu não quero que a pessoa pense. Só que, inevitavelmente, ela vai pensar sobre isso. Ela precisa criar uma imagem sobre isso. Inevitavelmente. O não, ele não inibe a criação desse pensamento. Então, quando eu digo para a pessoa, eu não quero que você pense em um momento muito feliz da sua vida. Eu não quero que você imagine como vai ser quando você estiver morando dentro dessa casa. A pessoa necessariamente vai pensar sobre isso. Inevitavelmente ela vai pensar sobre isso. Beleza? Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente viu. Normalmente, quando a gente vai fazer um processo de transe formal, eu coloco tudo isso dentro de uma metáfora, por exemplo. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar de uma metáfora mesmo, né? É muito comum quando eu falo em metáforas, e metáforas é uma forma muito poderosa de hipnose, porque necessariamente a pessoa precisa imaginar tudo aquilo que eu estou contando. Seja uma metáfora mesmo ou uma história minha. Aí, quando eu conto uma história minha, a pessoa, ela automaticamente ela se transporta para aquele momento lá. Ela imagina tudo o que eu estou contando, né? Quando é uma história minha, ela vai só imaginar sobre aquilo, não vai ter muita margem para ela criar possibilidades. Quando eu conto uma metáfora, e aí está o poder das metáforas, ela imagina tudo aquilo, ela cria mentalmente, ela vai dando significado para aquilo, né? Ela vai dando significados para aquilo. Isso dentro de uma metáfora, tá? Dentro da hipnose ericksoniana, eu utilizo de metáforas, ou eu utilizo desse processo conversacional para induzir o transe, para fazer o processo terapêutico e para emergir a pessoa do transe também. Dá um exemplo básico, por exemplo, tá? Quando eu vou fazer, por exemplo, uma hipnose conversacional. A hipnose conversacional eu posso fazer um processo, né, um processo de transe formal, eu posso fazer ele com a pessoa sabendo o que a gente vai fazer dentro da clínica. Eu vou dizer, você pode ficar aí sentado, descansando na cadeira, com seus olhos abertos ou fechados, né? Eu estou sugerindo e estou dando possibilidades para a pessoa. Ela aceita ou não essas possibilidades. Quando eu dou essas possibilidades para a pessoa, aí eu vou colocando atrás disso os comandos. Quando eu digo para a pessoa que ela pode ficar de olhos abertos ou fechados, eu estou dando duas possibilidades. Mas depois eu dou o comando de que ela vai relaxar de qualquer maneira. Entende? Aí eu estou dando esses comandos. Eu posso fazer isso de uma forma muito indireta. Por exemplo, a pessoa não precisa saber, eu não preciso avisar ela, olha, a gente vai fazer isso, isso, isso. Posso simplesmente conversar com ela. Por exemplo, a gente estão todos aqui. Claro que tem muita gente aqui que está com o vídeo fechado, então eu não sei exatamente como as pessoas estão, mas provavelmente a maior parte das pessoas que estão na reunião aqui estão sentadas. Mas eu poderia falar assim: enquanto você fica aí sentado na cadeira ou deitado confortavelmente, com os seus olhos abertos ou fechados, e você pode observar os seus olhos e mesmo desejar fechar ou abrir os olhos de vez em quando, isso tudo está bem. Porque eu, na verdade, não desejaria que você entrasse em um transe tão profundo rapidamente. Percebe aqui que eu estou dando várias opções para a pessoa. No final eu digo assim, porque eu não desejaria, ou porque eu não quero que você entre em um transe tão rapidamente, em um transe profundo, ou um transe tão profundo rapidamente. Eu estou dando várias opções para a pessoa e eu digo que ela vai entrar em transe. Assim eu vou utilizando esses comandos que a gente viu lá atrás dentro desse processo. Tá? Vamos lá. Então aí eu posso ir seguindo nesse padrão, tá? Vamos lá. Aí eu diria, porque na verdade eu não desejaria que você entrasse em um transe tão profundo rapidamente, porque é muito mais fácil simplesmente se permitir que esse relaxamento, talvez de um ombro ou de um braço, continue conforme você ouve os sons da minha voz, os sons da sala onde você está,
os sons de fora da sala, outras vozes, outras salas. Enquanto você presta muita atenção às mudanças em um braço ou na mão, e se pergunta se você vai ser capaz de relaxar, enquanto a sua mente consciente já começa a baixar e deixar o corpo relaxar a mente relaxar o corpo. E você pode simplesmente ficar. E mais cedo ou mais tarde, todos nós já tivemos uma experiência de adormecer enquanto via televisão, prestando muita atenção ao enredo, à história, simplesmente fechando os olhos por um momento para descansar bem quieto, ouvindo a música, escutando as vozes, dessa maneira confortavelmente relaxada, quando as palavras ou frases lembram você de uma memória em particular e você viaja por um tempo, volta para as palavras outra vez, viaja, sonha de novo, até que as palavras, a música, se torne um som que te alivia ao fundo da mente apenas por um tempo. E a mente inconsciente começa a ouvir tudo que é importante para você. Entende? Aí eu sigo falando, e falando, e falando, e vou contando uma história que muitas vezes não tem nem muita conexão, mas eu vou aprofundando. Então, primeiro eu abro para a pessoa, você pode ficar aí sentado ou deitado na sua cadeira, de olhos fechados ou abertos, não importa. E você pode mesmo desejar fechar os olhos em algum momento, né? E isso tudo tá bem. Porque, na verdade, eu não desejaria que você entrasse em um transe tão profundo rapidamente. Se a pessoa tem medo de transe, eu poderia não usar a palavra transe, por exemplo. Eu poderia usar a palavra relaxamento. Porque eu não gostaria que você entrasse em um relaxamento tão profundo rapidamente. Beleza? Quando eu coloco um não, o que vem depois é o comando que a pessoa aceita. É isso que ela pensa sobre relaxar profundo. E eu estou dizendo que ela vai relaxar. Eu só estou dizendo que eu não gostaria que ela entrasse em um relaxamento tão profundo, tão rápido. Quer dizer que ela vai relaxar, mais cedo ou mais tarde ela vai relaxar. E aí eu continuo falando. Aqui seria um processo de indução ao transe. Aí eu continuaria falando. E mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas, ou todos, mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas já tiveram uma experiência de adormecer vendo televisão. Eu nem estou dizendo que essa pessoa já teve uma experiência, estou dizendo que todas as pessoas já tiveram, mais cedo ou mais tarde, as pessoas têm essa experiência. Né? Aqui eu estou usando uma possibilidade que é muito forte, né? A maioria de nós já teve uma experiência de estar assistindo TV, estar super cansado e simplesmente adormecer sem perceber. Então eu estou ligando uma coisa a outra, simplesmente relaxar, adormecer, né? E aí ela vagueia, viaja de um lado para o outro, né? Volta para as palavras, volta para a voz, a música, relaxa. E aí eu começo a dar os comandos aqui dentro do processo de indução, inclusive, quando eu estou fazendo essa indução de uma forma terapêutica, eu já vou colocando, né? Por exemplo, você viaja ou vagueia por um tempo, volta as palavras outra vez, viaja, sonha de novo. Aqui, claro, que eu uso comunicação muito mais do que aquilo que eu estou falando, é a intenção, né? Quando eu começo a falar e eu começo a baixar o meu tom de voz, deixar ele monótono, dar algumas pausas, a tendência é que a pessoa comece a relaxar. Se eu uso isso em uma comunicação muito mais não verbal ainda, a tendência é que a pessoa relaxe ainda mais. Começa a bocejar, expressões de sono e cansaço. A voz começa a arrastar um pouco mais. Isso tudo vai induzindo o transe na pessoa.
Quando eu falo do jeito que eu estou falando com vocês aqui, onde eu falo e aumento a intensidade da minha voz em algum momento, isso desperta, causa até um certo incômodo muitas vezes, né? Desperta, porque tem essa variação. Dentro do processo de transe, eu deixo a minha voz monótona. Ela continua sempre num tom só. E monótono não é fraco nem nada, é um monotom, porque vai ter uma pessoa que tem uma voz mais forte, ou mais aguda, ou uma voz mais grave, e de qualquer forma vai funcionar. Simplesmente tem que estar num tom só, para não dar essas variações, porque isso desperta a pessoa, assusta, né? E aí eu começo a dar comandos, por exemplo, aqui eu poderia dizer, e você começa a ouvir tudo que é importante para você, enquanto a sua mente consciente pode não notar que você não precisa ouvir tudo que eu digo, porque você tem sabido sempre o quão fácil é aprender algo quando você está relaxado. Embora eu não quisesse que você relaxasse demais no começo, tão mais importante para você é reconhecer as pequenas mudanças. Pequeninas mudanças, mal e mal observáveis, acontecendo na sua respiração, no seu pulso, no relaxamento do rosto, em um sentimento de conforto, segurança, porque o seu inconsciente vai escolher relaxar, talvez um dedo antes da sua mão, antes que esses sentimentos comecem em um braço, ou talvez o seu pulso seja o lugar mais fácil para começar a relaxar, mas a mente consciente pode apreciar, ficar consciente sobre exatamente onde esses sentimentos começam. E assim com e assim como quando você joga uma pedra em um reservatório de água e a água flui em ondas na superfície, mas logo abaixo da superfície, logo atrás da superfície da consciência, a pedra é levada para baixo. E conforme a pedra vai sendo levada para baixo, descendo mais e mais profundamente, passa pelas plantas na água, delicadamente fluindo para baixo, sem nada a perturbar, conforme ela devagar vai repousar no fundo do quieto reservatório. Aqui eu estou usando uma metáfora de uma pedra jogada num lago e vai aprofundando. O que eu quero dizer para a pessoa? Vai aprofundando, aprofundando devagar, tranquilo, seguro, confortável. Eu estou usando uma metáfora. A pessoa inconscientemente ela começa a dar um significado para isso. Ela vai buscando essa experiência, ela vai associando isso à experiência que ela está vivendo. Isso daqui é um processo de transe, né? E eu vou aprofundando aqui. Eu posso seguir a minha metáfora de aprofundamento aqui e indo mais para baixo, né? Então aí eu vou dizer delicadamente fluindo para baixo, sem nada a perturbar, conforme ela devagar vai repousar no fundo do reservatório, quieto, tranquilo. E mesmo as ondas na superfície se tornam menores e mais quietas, e por trás da superfície tudo está silencioso, calmo, tranquilo. E você pode deixar a sua habilidade de relaxar e refletir confortavelmente sobre essas situações que você precisa refletir de uma certa maneira. Lembrando aqueles tempos quando você tinha certeza de de como as coisas eram e de uma maneira ou em algum momento elas se modificaram para ser algo diferente, mudando velhas crenças, aprendendo novos significados, novas maneiras de fazer as coisas. E eu fico me perguntando se esses novos sentimentos vão permanecer nesse nível ou continuarão aí indo mais fundo cada vez mais
conforme você tenta se lembrar de tudo que eu te disse sobre aqueles sonhos na TV e pedras que são levadas, às vezes mais depressa, às vezes muito devagar. E por aí vai. Então, eu vou colocando aqui, vou aprofundando, vou dando significados, aí é que eu sugiro que ela vai pensando, que ela vai buscando lá dentro dela essas informações, pensar sobre aquilo que ela precisa pensar. Aqui no caso, é aleatório, porque eu não sei o que a pessoa precisa pensar. Se eu sei o que a pessoa precisa, eu dou justamente essa sugestão. Pensar sobre tal coisa, e isso, aquilo e aquele outro. Aí, quando eu tenho essas informações, eu dou essas sugestões, eu abro essas possibilidades para a pessoa. Isso tudo aqui, a gente está dentro do processo de indução ao transe, na verdade, né? Aí, por exemplo, aqui eu poderia emendar, por exemplo, nessa situação que a gente está vivendo agora. Então, eu fiz todo esse processo de transe, né? Às vezes mais depressa, às vezes mais devagar. É como nessa época de fim de ano, onde muitas pessoas costumam tirar férias. É como umas férias, indo para um lugar diferente, você experiencia coisas diferentes, esquece por um tempo os cuidados, as preocupações, e descobre algo novo, ou se lembra de algo antigo ou esquecido, porque é confortador se deixar levar e apreciar a nova maneira de ser, e essa nova maneira de ser que você pode experimentar. É como uma mulher que eu conheci, aqui eu entro com uma metáfora, tá? Por exemplo, aqui, nesse caso, seria uma metáfora terapêutica. Eu vou contar a história de alguém, a pessoa está ali, relaxada, aprofundou e foi. Eu linkei com essa situação de fim de ano. É como nessa época de fim de ano, onde muitas pessoas tiram férias, né? Vão para um lugar diferente, viver novas experiências, experienciar novas coisas, ou lembrar de coisas antigas e tal, de experiências antigas, né? E aí eu entro com uma metáfora, por exemplo, linkada a isso, né? É como uma mulher que eu conheci que viajava lá pelo Nordeste. Viajava sozinha pelo Nordeste. Ela nunca tinha viajado sozinha antes e nem conhecia o Nordeste. Mas assim que ela saiu do avião e começou a experimentar coisas novas, ela começou a mudar a sua maneira de pensar, o seu modo de ser, a brisa do mar, os perfumes, as palmeiras aprendiam o seu olhar, a areia cintilante do sol. E ela se sentia estranha, viva e alerta para cada coisa nova. Novas paisagens, novos sons, cheiros, novas formas de ver as coisas, de fazer as coisas. Ela caminhava na praia, onde pôde falar com muitas pessoas de muitos lugares diferentes. Ela sentiu seu mundo interior se expandir. À medida que ela se tornava consciente de tudo que existe e que ela não sabia antes, que ela não tinha se dado conta. Ela via cada detalhe de cada concha, de cada planta, a forma de cada casa pintada na cidade. Ela começava a fazer novos amigos, pessoas de todo mundo, com novas ideias, um novo jeito de falar, novos lugares, novas experiências para compartilhar. Ela tinha aberto seus olhos e a sua mente se abriu para todo um mundo novo. Porque tudo era tão diferente que ela não podia ignorar, ela não podia negar aquilo. Entende? Eu estou contando uma história de uma pessoa, de uma mulher que eu conheci, que foi para o Nordeste, uma pessoa que nunca viajou sozinha, e ela estava experienciando novas coisas, novas possibilidades, abrindo a mente dela para novas coisas, para novos pensamentos, novos comportamentos e tal. Eu estou dando uma sugestão. A pessoa que está ouvindo, ela começa a imaginar essa história. Talvez, provavelmente, alguns de vocês tenham imaginado mais ou menos essa história. Se a gente tivesse feito um transe formal aqui, vocês estavam imaginando com certeza e buscando informações sobre isso, criando essa história na mente e dando significados, que é mais importante, né? Ô, Vitor, uma coisa interessante também é Oi. quando você, na conversa, a pessoa meio que te conta a história dela, e no final das contas,
você acaba utilizando a mesma história, mas você muda alguns elementos e ela ouve e ela acaba criando a identificação, mas na verdade ela está ouvindo a própria história, só que você fez algumas mudanças, né? Isso, normalmente no processo terapêutico, a pessoa vai vir e ela vai me contar a história, né? A história Uhum. sobre. E sempre a história que ela vai me contar sobre o problema dela é uma metáfora também. Ela está criando uma forma de comunicar aquilo que ela experiencia. Ela está me contando uma metáfora, necessariamente. O que eu faço? Eu pego essa metáfora dela e crio uma contra-metáfora. Uma história que possivelmente vai solucionar o problema dela. É, Entende? Vai ser dentro da experiência dela, com tudo aquilo que ela me trouxe, eu vou criar essa historinha. Aqui, claro, que eu criei uma historinha aleatória, né? uhum. Sobre. Porque é genérico, né? Então, seria uma metáfora genérica como essa, seria para a pessoa abrir o pensamento sobre novas possibilidades, novas coisas. Talvez ela linkar com experiências que ela precisa, né? Mas se fosse num caso terapêutico, faria justamente isso. Faria uma contra-metáfora associada a ela, esse é um exemplo, né? Que é mais ou menos isso que tu disse. Outro exemplo é criar uma metáfora dentro de um problema que a pessoa traga, de uma situação problemática. Tem, num dos livros da Leslie Cameron Bandler, que é a ex-mulher do Bandler, ela conta, eu não lembro exatamente o nome do livro, mas ela conta uma história de como ela criou uma metáfora para uma mulher que tinha uma situação de promiscuidade. A mulher era casada e ela não sentia prazer no relacionamento, ela saía fora para se relacionar com outras pessoas. E isso estava agredindo muito ela, porque ela estava traindo o marido, ela gostava do marido, ela amava o cara, mas ela estava traindo ele, estava enganando ele. E pior, ela se sentia culpada e ela começava a comer mais para tentar amenizar um pouco essa ansiedade, esse desconforto, essa dor que ela estava vivendo. E ela acabou engordando e ela estava engordando e, enfim, ficando cada vez mais com mais sobrepeso, né? Ela foi para terapia. A Leslie criou uma metáfora sobre algo associado a isso, mas totalmente diferente, tá? Ela contou uma história sobre uma mulher que não gostava de cozinhar em casa, ela não gostava de comer em casa. Então ela saía fora e comia fora. Ela só sentia prazer quando comia fora. E ela, quando ela comia fora, ela sentia prazer, ela se esbaldava, ela se excedia e comia muito além da conta. E ela estava engordando, ela estava ficando cada vez com mais sobrepeso, e isso fazia com que ela sofresse muito, porque cada vez que ela olhava no espelho, ela se sentia cada vez mais mal, cada vez pior. E aí ela descobriu, em um dado momento, que ela poderia cozinhar em casa, preparando com cuidado todos os ingredientes. Aí dentro dessa metáfora ela podia ter colocado o marido também, né? Colocar o marido. Então essa mulher, junto com o marido, eles cozinhavam, eles preparavam os ingredientes, cada um fazia uma parte, né, da comida, eles experimentavam e eles provavam essa comida o tempo todo, e isso ia gerando cada vez mais prazer, porque eles podiam escolher o que comer e de que forma comer. E isso era muito prazeroso, inclusive ela podia se alimentar de forma mais saudável, isso fazia muito bem para ela emagrecia, entrava em forma, e se sentia muito bem. Entende? É uma metáfora sobre comida. A gente aqui no Brasil, a gente associa uma coisa a outra, né? Porque tem duplo sentido, tem mais duplo sentido para nós ainda, né? Exato. Mas é basicamente essa metáfora de cozinhar em casa. Essa mulher, ela não gostava de cozinhar em casa, ela comia fora e comia um monte de comida diferente. E a comida que ela tinha em casa, ela não queria. O que que a Leslie fez? Associou alimentação, né? Então a comida que eles preparavam em casa era a relação sexual que ela tinha com o marido. Eles podiam preparar e fazer com que isso fosse prazeroso. E ela não precisava mais comer fora para sentir prazer. E resolveu o problema da mulher. O cara continuou sendo corno, continuou, sim, né? Mas É,
Entende? Ai, É, mas às vezes você quando está tratando de alguém, Vitor, a pessoa ela te traz alguma coisa e como você falou, às vezes aquilo é uma metáfora, não é exatamente um problema real do ponto de vista físico, né? Que uma vez eu estava tratando de uma mulher, e o marido diminuía muito ela. E eu cheguei, e você está onde agora? Estou num quarto escuro. Mas está sozinha? Eu tô. Ah, então sai daí. Eu não consigo. Não consegue. Aí eu falei assim, então você agora você tem uma bazuca, explode a parede e sai. Ela pegou e agora você sente. Agora eu tô mais calma. Então, tipo assim, na verdade, assim, o sentimento que ela tinha é que ela se sentia presa, diminuída, como alguém que tá de castigo num quarto escuro. Mas, na verdade, não necessariamente era um quarto mesmo. Era uma é, representação. é isso. Na verdade, a gente sempre representa de algumas formas, né? Tem Sim. algumas metáforas que são mais explícitas assim, né? Mas sempre a gente vai falar de uma forma, a gente vai ilustrar tudo aquilo que a gente está vivendo, né? A gente se comunica muito através de metáforas, então a metáfora é uma forma muito poderosa. Aqui eu dei um exemplo, eu estava dando um exemplo de um processo formal, né? Onde eu vou induzir o transe Uhum. na pessoa e depois eu vou contar uma metáfora dentro do processo de transe. Eu não preciso fazer isso, eu posso fazer aquilo que a gente falou lá no início. Eu coloco a Sim. pessoa para pensar sobre aquilo, né? Imagina como seria a sua vida se você tivesse livre da depressão. Como seria? O que você faria? Onde você iria? Onde você vai? Eu estou criando essa experiência. Quando essa pessoa pensa sobre isso, ela necessariamente ela imagina isso. E quando ela pensa sobre isso, ela tem um processo neuroquímico acontecendo aqui dentro. Ela vai ter um monte de experiências, conexões neurais, hormônios liberados e sensações, principalmente sensações corporais, né? Sinestesia. Quando eu faço ela pensar sobre isso, aqui é o momento em que ela está em transe. Se eu continuo eliciando um pouco mais esse transe aí, e eu coloco uma metáfora, talvez, dentro desse processo, pronto. Eu não preciso induzir um transe formal e tal, levar a pessoa para baixo, e depois fazer toda a metáfora e depois tirar ela do transe. Não preciso fazer isso. A gente faz muito isso dentro de um processo terapêutico, sim. Quando eu quero ajudar uma pessoa, muitas vezes ela não precisa nem saber que eu estou ajudando ela. Por isso que quando a gente diz que a pessoa é impossível hipnotizar uma pessoa sem que ela queira, não necessariamente seja verdade. Num nível de transe profundo, sim, mas num transe mais hipnoidal, é muito tranquilo. A gente faz isso o tempo todo, né? É muito possível e nesse transe hipnoidal eu consigo ajudar uma pessoa mesmo que ela não queira muitas vezes. Que também é uma outra coisa que a gente diz, né? Se a pessoa não quiser, não tem o que a gente faça. Isso não pode ser uma generalização total, porque muitas vezes eu posso conduzir a pessoa, senão eu não conseguiria persuadir uma pessoa, né? Então eu posso sim ajudar uma pessoa sem que ela queira. Óbvio que quando ela quer, é muito mais fácil de eu ajudar ela a alcançar esse objetivo. Se ela realmente não quiser, tem grande chance de eu não conseguir persuadir ela, né, a fazer aquilo. Exemplo de um carro. Eu quero vender um carro, eu quero vender uma Lamborghini para o Marcos, mas ele não quer a Lamborghini, ele não tem dinheiro, não tem interesse, não quer. É muito mais difícil de eu persuadir ele a comprar do que se ele tem a grana disponível, tem vontade de ter um carro, só não sabe se ele escolhe uma Lamborghini, uma Ferrari, um Maserati, sei lá. Aí é muito mais fácil de eu persuadir ele a A comprar o meu Lamborghini. produto. Mas se ele não quiser nenhum desses, vou fazer como? Né? Não tem como. É muito mais desafiador. É possível, mas é mais desafiador. Pessoas, 21h46, olha só, eu ia fazer 1h30 de encontro, passou bastante do nosso tempo já. Não, Ô, mas Vitor, Alguém tem mais alguma é, consideração? Esse é o nosso último encontro do ano, né? Então fiquem à vontade. Vitor, e na parte de emergir do transe, como que funciona?
Ah, boa pergunta. Normalmente eu faço o seguinte, no final eu falo para a pessoa, e você pode ficar aí por um tempo, e aí dou um comando, né, uma sugestão, fazendo tal coisa ou tal coisa, pensando um pouco, processando tudo isso que você experienciou e tal, assim, e enquanto você volta, daqui a pouco você vai voltar por aqui, agora, desperto, vigilante, no momento presente e tal. Eu faço alguns comandos de confusão mental também, assim, né? E dou um tempo para ela. Você pode experienciar, você pode ficar aí por um tempo, processando tudo isso, lembrando sobre todas essas coisas que você viu e ouviu e tal. Eu dou algumas sugestões nesse sentido e digo para ela que em seguida ela volta para cá. Óbvio que se eu estou na clínica e eu tenho tempo, eu tenho 5 minutos para despertar a pessoa do transe para entrar o próximo cliente, aí eu preciso dizer para ela, eu dou um comando de emergir direto, né? Eu vou fazer uma contagem de 1 a 5, você volta para cá, desperto, trazendo todas essas experiências, tudo aquilo que é importante para você e deixando para trás tudo aquilo que não faz mais sentido. Dou algum comando nessa linha, né? De deixa tudo que não faz sentido, deixa para trás, pode se permitir deixar que isso vá embora e tal. Vamos supor que lá no início eu falei sobre o mar, né? Por exemplo, eu poderia ter dito assim para a pessoa: eu não sei se você já teve a oportunidade de sentar na beira de uma praia ou um lago e simplesmente ficar lá relaxando e observando as ondas vindo e voltando e tal. E vamos supor que eu fiz essa sugestão, né? No final, quando eu for emergir, eu posso linkar com isso. Você pode deixar que as ondas levem tudo aquilo que não faz mais sentido para você agora e traga para o aqui agora tudo aquilo que você aprendeu, todos os aprendizados, experiências, novas percepções, novas possibilidades. E quando você estiver desperto aqui, você sente ainda mais essa blá 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 blá. E trago mais ou menos assim. Então eu posso deixar que ela desperte em alguns momentos e aí ela por conta própria vai despertar, ou eu posso fazer esse processo. Deixa para trás, traz tudo que for positivo e faço uma contagem e aí eu desperto ela de uma forma muito mais direta. E com relação, Vitor, no caso, como a gente estava falando, eu achei muito legal a abordagem sobre a venda. No caso, para fazer esse emergir do trânsito, no caso de uma venda, tá ali com a pessoa, tá fazendo a pessoa visualizar e sentir e tudo mais, e blá, blá, blá. E aí, tipo assim, agora, e aí, vamos Boa. Então, concretizar? Agora que você já experimentou tudo? O que eu faria, tá? O que eu faria num processo de vendas? Num processo de vendas, eu usaria mais uma ferramenta que em PNL a gente chama de âncora, que seria ancorar estados de poder, né? No caso da venda, o que eu faria? Dentro do processo de conversação, eu eliciaria alguns estados propícios para compra, onde a pessoa fechou um bom negócio, onde a pessoa fez uma boa escolha e se sentiu muito bem, e eu ancoro isso. Ou eu ancoro sinestesicamente tocando na pessoa, ou eu ancoro visualmente com um sinal e tal, ou com um som. E aí eu crio alguns processos de âncora, eu elicio, durante a conversa, eu vou fazer esse mesmo processo conversacional, né? Em um momento em que ela fez um bom negócio, fechou uma grande negociação e se sentiu muito bem e foi a melhor escolha para ela experiencia tudo aquilo ali e eu ancoro. Eu elicio um outro estado propício desse mesmo sentido e ancoro de novo. Faço isso quantas vezes eu puder. E mantenho ela naquele estado e vou mostrando e conduzindo ela para o meu produto. No final, quando eu quero fechar a venda, eu quebro o estado, né? Vou para o fechamento de negócio. Vamos fechar o negócio e disparo a âncora. Quando eu disparo a âncora, ela acessa de novo todos aqueles estados propícios de fechamento de negócio, em que ela se sentiu muito bem, ela vai estar muito mais convicta a fechar o negócio comigo do que se eu não tivesse feito esse processo. Tá? Então, eu usaria também de âncoras no processo de vendas, vai ser muito mais poderoso. Os meus resultados vão ser muito maiores. Foi. Tipo, quando você fala para a pessoa
quando, vamos supor, no processo terapêutico, quando a pessoa está relaxada, está tranquila, fala, olha, no momento você vai abrir seus olhos, você vai se sentir muito bem e vai, tudo isso que vai vir com você com muita força, pois aquilo que já foi já não é, e você vai se sentir muito bem, bem tranquilo, pá. A pessoa abre os olhos, nossa. E é exatamente essa ancoragem é feita, você usa experiências que já aconteceram, que são emoções, que, nossa, que da hora. E você ancora na situação presente, tipo, quando você fizer isso aqui, isso aqui vem, É né? isso, é isso. Basicamente. Giovanni, tu ia falar? Sim, a respeito da hipnose conversacional fora do contexto terapêutico, no dia a dia, né? É interessante que a gente lembre que exige bastante treino, né? Até porque se tu não treinar as palavras, as âncoras, os gatilhos, isso vai ficar muito mecânico e a pessoa vai perceber que tu tá fazendo. Então, tem toda uma... E é interessante isso, treinar sozinho mesmo, pegar essas palavras, fazer jogo de palavras, fazer uma conversação o mais natural possível, desenvolver a questão de conseguir elaborar histórias, né? Emendar histórias, pegar pequenas parcelas do que é falado pelo nosso interagente e conseguir emendar histórias, lembrar de fatos, enfim, mas de uma forma natural, porque se não for dessa forma, a pessoa percebe e acaba vendo que tu está querendo fazer algum tipo de manipulação ou persuasão. Tá Boa, certo. boa. Exatamente, perfeito, Giovanni. Perfeito. Tem que ser muito bem treinado, isso tem que ser muito natural. Num processo conversacional normal, isso tem que ser muito natural. No processo terapêutico, o ideal é que seja bem monótono mesmo, com pausas e tal. Isso soa um pouquinho estranho naturalmente, mas é muito normal dentro do processo de transe, né? Como você pode ficar aí de olhos fechados ou abertos e simplesmente se permitir relaxar e blá 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 blá. É meio esquisitinho, mas é assim mesmo no processo de transe conversacional, né? Dentro do processo terapêutico, né? Na hipnose ericksoniana. Dentro do processo normal de conversação, precisa ter realmente bastante treino também para que isso seja muito natural. Até porque a gente precisa, e isso é uma coisa que eu friso muito nos cursos, né? Nós praticarmos e desenvolvermos a nossa acuidade sensorial. Eu conseguir captar todas essas informações, processar todas as informações que o meu interlocutor está me trazendo, não verbal e verbalmente, o conteúdo da fala dele, e ao mesmo tempo pensar sobre como eu vou utilizar esse conteúdo que ele está me trazendo, as informações que ele está me trazendo, e como eu vou devolver isso. Precisa ser muito bem praticado. E aí eu saber quais comandos eu vou utilizar, eu ter facilidade de criar metáforas, né? Para poder realmente isso ser bem natural, porque é muito fácil da pessoa perceber quando não é natural. E para pessoas que sabem que a gente trabalha com isso, elas já ficam procurando, elas já ficam esperando que tu vai fazer alguma coisa desse tipo, vai me manipular. É muito comum, as pessoas chegam, as pessoas às vezes têm um pouco de receio. Cara, eu não tô nem aí, eu tô para conversar com a pessoa naturalmente, a pessoa fica com receio porque acha que eu vou manipular, que eu vou ficar analisando, que eu vou ficar julgando, que eu sei lá o que ela pensa, sabe? São tantas coisas. Então ela já fica com o pé atrás. Eu preciso deixar ela bem confortável, estabelecer um rapport bem forte e ser bem natural em todo o meu processo. Um processo de indução ao transe desse que eu mostrei aqui, de colocar a pessoa em transe mesmo para dormir, é possível também dentro de uma conversação. A gente vai conversando com a pessoa, conversando, baixando o tom de voz, e não sei o quê, e vai falando, e vai falando, e vai falando. A pessoa entra em transe mesmo, e aprofunda, sem perceber. Só que precisa ser um processo bem natural. Inclusive, tem muito mais do que isso, tá? A gente pode fazer até um encontro em algum momento para falar sobre linguagem não verbal mesmo,
padrões de comportamento, linguagem não verbal, tem muitas formas de comunicação não verbal que a gente pode utilizar no dia a dia, seja no processo de persuasão, numa conversa normal, processo de vendas, seja no processo terapêutico. Porque lembra, a maior parte da nossa comunicação é não verbal, né? Mais de 90% da nossa comunicação não é o que eu falo, é a minha comunicação não verbal, tom de voz, velocidade, intensidade, volume. Tem muita coisa que dá para a gente explorar. A gente pode fazer um encontro, uma hora dessas, só para falar sobre isso, que é bem legal. Tem muito conteúdo, muitos padrões que dá para a gente utilizar. A linguagem falada, Persuasão. Vitor, Oi? a linguagem falada, a nossa comunicação em relação à linguagem falada é o quê? 6%? Na verdade, esse é um processo, não tem como balizar exatamente isso, né? Aham. Se fala em torno de 7%, tá? Mas é só para a gente ter é só para Tipo fazer assim, uma é pouco. alusão a isso, né? É Que tipo a assim, é menor pouco. parte da minha comunicação é o que eu falo. Mais importante é como eu falo e como eu comunico não verbalmente. Isso é muito mais importante do que tudo que eu falei, beleza? Pessoas, Beleza. 21h58. Vamos encerrar por aqui. Nós voltamos no dia 5, né? Quinta-feira que vem não tem encontro. A gente volta na outra quinta, na primeira quinta de janeiro, com o nosso encontro aqui. Antes da gente encerrar, eu quero aproveitar para agradecer a presença de todos vocês aqui, todos vocês que se mantiveram ao longo desse tempo aí com a gente. Mais um ano que a gente está encerrando. Faz alguns anos que nós viemos conduzindo esses encontros aqui do Grupo de Estudos. Eu costumo falar que eu comecei com o Grupo de Estudos aqui no Instituto em 2017, era presencial na época. Desde 2020 a gente está aqui no online, tem alguns colegas que estão aqui com a gente desde o início, o Jaspion, o Giovanni, a Maribel, tem uma galera que está aí com a gente desde o início, tem gente que começou bem depois, tem pessoas que não estão aqui e vão assistir depois porque não puderam estar aqui, né? A gente tem da nossa formação de hipnoterapia, que tem uma aula online hoje à noite também, então tem alguns colegas que estão lá, enfim, mas tem muita gente que vai assistir depois. Então, eu quero, primeiro, agradecer a presença de todos vocês, né? Quero parabenizar a persistência de dar sequência, de estarem aqui, de continuarem buscando essa troca, conhecimento, evolução, essa troca mesmo, né? De experiências, fortalecer esses laços de amizade, de companheirismo, enfim. Parabéns para todos vocês. Esse é um sinal muito positivo, né? Pessoas que buscam conhecimento, que buscam desenvolvimento, que buscam fazer a diferença, né? Nas suas próprias vidas e na vida de outras pessoas. Isso é muito importante, está muito alinhado com a nossa missão aqui no Instituto. Desde que eu comecei nesse universo da PNL, da hipnose, o meu sentimento de missão, de propósito é levar conhecimento e impactar positivamente o máximo de vidas possível, para que quando eu vá embora desse mundo, eu tenha conseguido, de alguma forma, impactar positivamente a vida de muitas pessoas e ter tornado a vida das pessoas um pouquinho melhor. E ter vocês aqui alinhados com esse propósito, isso para mim é muito, 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 muito importante e é um motivo de muita felicidade. Então, parabéns para todos vocês. Desejo para todos vocês um fim de ano incrível, boas festas e que o nosso ano de 2023 seja ainda mais incrível que esse ano, que seja o melhor ano das nossas vidas e que a gente possa alcançar grandes realizações, que nós tenhamos grandes projetos, grandes conquistas e muitos momentos de felicidade e que nós possamos nos encontrar virtualmente aqui e presencialmente aí pelas formações Brasil afora. Beleza? Fica aberto aí, quem quiser fazer as suas considerações, fique à vontade. E a gente... Feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo. E, Vitor, pelas caridades, envia esse material aí, amigo, porque vai chegar assim, está chegando em boa hora esse conteúdo. Olha, acabei de fazer uma palestra falando sobre vendas e o poder da comunicação, e eu abordei, né, essas questões também, mas agora bem mais material fresquinho chegando, né? Então, estou esperando compartilhar
compartilhar no grupo, e gratidão pela sua generosidade, por estar compartilhando tanto conhecimento com a gente, mantendo o processo, né? Porque o processo nunca acaba, né? O treinamento nunca acaba, então a gente continua aí nesse processo aí, ajudando o cérebro nesse alargamento aí, né? De conhecimento, de expansão. Então, gratidão mesmo, desejo tudo de bom para você. Isso aí, Pessoas, Vitor. oi, pode falar. Tá cortando a conexão É do... que o Giovanni tá dirigindo. É. Mas, enfim, fica aí também um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos. Tenho certeza que o ano que vai entrar vai ser mais incrível ainda do que esse. E que venham os novos projetos, as novas especializações para cada um, e que cada um de nós possamos estar melhores, maiores e mais fortes o ano que ainda que tá praticamente aí, né? É Então isso é isso aí. aí. Um sucesso a todos também. É isso. E tamo junto. Boa. Também Vamos desejo lá. a todos, né, um Feliz Natal, que o ano novo a gente possa estar juntos de novo, né? Para mim foi muito importante, aprendi bastante, evolui bastante, até profissionalmente estou indo de vento em popa também. Então agradeço ao Instituto tudo que eu aprendo e tudo que ainda vou aprender ainda, tá, gente? Beijão para todos e até o ano que vem. Até o ano que Até ano vem. que vem, Margarida. Agora sim, até o ano que vem, né? Porque a gente não tem mais nenhuma formação, não tem Não mais tem nenhum mais encontro, nenhuma agora formação, mas tem encerramos o por ano que esse vem, ano. né? A Agora gente se vocês vão encontra se no ver ano que vem. livre da gente, de mim, do Marcelo, de toda a equipe aqui do Instituto, só o ano que Até vem. O ano que parece vem que é tudo bastante bom. tempo, né? Até o ano que vem, né? Parece que é Pô, um ano o ano que vem, né? não, depois você fala assim, ó, não, até o ano que vem, faltam alguns dias. É, uns Daqui dias, 10, algumas 15 horas, dias, né? Encontro. bem isso. Mas é Mais isso, um ano Pessoal, se encerra, se encontra o ano que vem mesmo. mais um ano se encerra, saímos dele melhores do que começamos. Então, boas festas para todos. Obrigada. um abração para todos vocês, um excelente fim Abraço. de noite, um excelente Natal e um excelente Ano Novo. O ano que vem a gente se encontra. Um abração. Envia o Tchau, tchau. material pelas caridades. Vou mandar, É, vou ó, mandar. Tem muita coisa ó, lá para a área de vendas naquele posta lá PDF. o material. Tô querendo, viu? Para a área de venda mesmo. Vai ser muito bom esse conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.